Bom dia, o Record News Rural está no ar. Seja bem-vindo, bem-vinda. O Brasil é novamente um país livre de gripe aviária. A autodeclaração foi enviada pelo MAPA à Organização Mundial de Saúde Animal ontem. O prazo de 28 dias depois da desinfecção da granja comercial que registrou o primeiro foco no país terminou na quarta-feira. Desde a confirmação do caso de gripe aviária em granja comercial, há pouco mais de um mês, em Montenegro, no Rio Grande do Sul, o Brasil estava na expectativa para que o prazo de 28 dias terminasse. O período começou a ser contado a partir da desinfecção do local. O prazo foi necessário para que não houvesse vestígios do vírus no ambiente. A expectativa agora é com a reabertura dos mercados, com a retirada das restrições à compra da carne de frango brasileira por outros países. No início dessa semana, quase 50 países mantinham a suspensão total das exportações. Outros 17 limitavam a restrição ao estado do Rio Grande do Sul. E 4 adotaram a restrição somente ao município de Montenegro. O Brasil é o maior exportador de carne de frango e as limitações impactaram nas vendas externas. Segundo dados da SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior, em maio houve uma queda de 12,93%. De 751,89 milhões de dólares, registrado em maio de 2024, para 654,66 milhões em maio deste ano. Agora, a volta deve ser gradativa. E agora vamos buscar aqueles mercados que ainda permanecem suspensos. Espero que agora possamos abrir esses mercados e voltar à normalidade das exportações do maior exportador mundial. Com mais de 39% do market share, o Brasil mostra ao mundo a sua responsabilidade. Neste período de 28 dias, o Brasil confirmou outros casos de gripe aviária, porém em aves silvestres e domésticas, o que não altera as restrições do comércio internacional de produtos avícolas brasileiros, de acordo com a OMSA. Mesmo assim, o Japão suspendeu temporariamente a compra de carne de ovos provenientes dos municípios de Santo Antônio da Barra, em Goiás, e Campinápolis, no Mato Grosso, além de ovos férteis e pintos de um dia de todo o território desses estados. Os municípios confirmaram essa semana casos de gripe aviária em animais domésticos. A decisão do governo japonês segue o protocolo sanitário de regionalização estabelecido entre os dois países. Vários outros países têm lidado com esse problema ao longo dos últimos anos, mas nenhum conseguiu, num período tão curto de tempo e com tanta eficácia, mostrar ao mundo como a coordenação público-privada é capaz, pelo menos até esse momento, de evitar que o vírus que surja no ambiente comercial se espalhe contaminando outras produções. A gente sabe que o Brasil tem agido com uma diplomacia muito ativa, se antecipando, negociando, e a partir de agora não deve ser diferente. As organizações comerciais e diplomáticas brasileiras já estarão imediatamente em contato com aqueles mercados que fecharam as suas portas e aqui começam diálogos e negociações paralelas individuais. O período foi curto, é difícil que outro país tenha ocupado essa posição de vantagem nas relações comerciais que antes estavam com o Brasil, e a tendência, a meu ver, é que num prazo relativamente curto, quem sabe de semanas, essa situação se normalize com o mundo. A atual safra de algodão deve ser quase 6% maior que a passada e as primeiras áreas já começaram a ser colhidas. A Conab reajustou a estimativa da safra de algodão 2024-2025. De acordo com a companhia, a produção brasileira de pluma pode chegar a 3,913 milhões de toneladas, uma alta de 0,2% em comparação aos dados de maio deste ano e de 5,7% em comparação à safra passada. E a colheita já começou com os preços estáveis. Apontamentos do CPEA mostram que as negociações seguem lentas no spot nacional, com o dólar desvalorizado frente ao real e recuos nas cotações internacionais, a paridade de exportação segue pressionada. Isso tem afastado vendedores domésticos de novos negócios,
mesmo diante da entrada da nova safra. Os compradores, por sua vez, negociam apenas quando há necessidade mais urgente de renovar os estoques. Uma das principais atividades econômicas em Macaé, no Rio de Janeiro, a pesca, tem sido afetada pelas baixas temperaturas. A produção pesqueira menor, claro, traz prejuízos aos pescadores. No cais do mercado de peixes, em Macaé, quase não há barcos de pesca. Esse tem sido o cenário praticamente todos os dias. Enfrentar o tempo frio tem sido um desafio para os pescadores da cidade. É que a temperatura mais baixa também afeta a água, principalmente em regiões de climas tropical e subtropical. Os peixes ficam com o metabolismo lento. O resultado? Eles comem e se movimentam menos. José pesca há mais de 40 anos e sempre que chega a esta época do ano, enfrenta dificuldades. Tá difícil pescar nessa época ir para o mar, porque o mar fica alto, revolto, né? Às vezes está no mar, pega um contratempo, tem que vir embora. Faz a despesa alta, tem que vir embora. A maioria dos barcos grandes, né, que pesca aí em alto mar aí, consegue ficar lá fora, né? Pescando o dourado, a cavala, né? Mas na beirada de rede é difícil. Ele já chegou a ficar 15 dias sem ir para o mar. Que sai para o mar e paga nem a despesa. O cara vai, volta empenhado. Vai para arriscar, né? Mas vai sabendo que pode não matar e pode não matar. A principal consequência está no impacto da atividade pesqueira. A produção cai pela metade durante o inverno. O mar revolto, muito vento, né? Isso é o clima do inverno, que vem a reduzir a quantidade de pescado aqui no nosso município, aí aproximadamente 50%. Outro fator que atrapalha o setor são as ressacas no mar. O fenômeno aumenta entre os meses de maio e setembro e impossibilita a viagem dos pescadores. E se cai a produção, a renda também fica prejudicada. Alguns pescadores têm as condições financeiras de trocar seus materiais. Aí, ao invés dele pagar uma qualidade de peixe, ele troca os materiais para pegar outra qualidade de peixe, que no inverno dá com o mar revolto. Então, muitos trocam seu material que tem condições de fazer. Se o proprietário da embarcação não tiver dinheiro para dar a gente chama de vale, né? O pescador para suprir a casa, fica difícil. Os reflexos da queda na produção pesqueira são sentidos de forma direta aqui no mercado de peixes de Macaé. A movimentação de consumidores é menor. A oferta de pescados também está reduzida. E as vendas, no geral, tiveram queda de aproximadamente 50%. Desde o início da temporada de frio, Paulo Sérgio viu as vendas despencarem. Além da quantidade reduzida de pescados que chegam, os clientes também diminuíram. A gente aqui comprava 600, 700, 800 quilos de peixe, hoje compra na faixa de 200, 250, 300. O cenário afeta como um todo a economia do município. O pescador ele tem uma renda diminuída por conta que ele não tem o produto para trabalhar, né? E o comerciante, ele não consegue comprar para comercializar. Então acaba gerando um impacto tanto na compra quanto na venda. No inverno, os pescados em maior quantidade para a venda são corvina, cação e bagre, além do camarão, que teve a pesca liberada na região. Para atrair os clientes, algumas bancas fazem promoções. Uns 3 meses atrás, vinha aqui comprava dourada a 35, 40 reais. Hoje você vem aqui e paga dourada a 20 reais, 25 reais o quilo na peixaria. Entendeu? O salmão que a gente vendia a 100 reais, hoje chega que você compra a 80, 85, entende? Baixou bastante. Quem gosta de peixe pode ir no mercado porque tem um peixinho legal, peixe fresco, entende? Com um preço bem acessível. Os canteiros suspensos viram opção para a cultura de hortaliças em Goiás. A técnica, que não usa terra para plantar, tem gerado bons resultados para quem apostou no sistema. Olha só. Alfaces e coentros estão em cultivo nesta horta urbana que fica em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Mas o Serafim Júnior resolveu inovar. Ele não queria aquele sistema convencional de canteiro de terra. Aqui a gente trabalha com um sistema de bancada suspensa na areia, com fertirrigação, não via gotejo.
Podemos dizer que esse tipo de cultivo é vantajoso também para o meio ambiente. Aqui não vai nenhum agrotóxico. Além disso, a água usada na irrigação por gotejamento é reaproveitada. Isso graças ao sistema implantado aqui. O canteiro fica em cima de um estaleiro de madeira. A bancada, ela é feita com telha. Acima da telha é colocado o plástico. Acima do plástico é colocada a brita, a manta. E acima da manta fica a areia, onde vai ser feito o cultivo realmente da alface. Esse lote aqui é de 12 por 30. Uma boa parte tem um barraco e a outra parte foram feitos os canteiros, que tem cerca de 60 centímetros, essas bancadas suspensas. Então dá para colocar várias aqui no lote. Dá para aproveitar bem o espaço, né, Júnior? Isso mesmo. Com a implantação desses canteiros suspensos e também o plantio escalonado, você tem uma produção aqui semanal de hortaliças o ano todo. A gente vai mostrar aqui agora essa areia. Que areia é essa? Como que é feito esse tratamento para poder receber então as mudas de alface, de coentro? Essa areia é uma areia lavada, que ela é de rio. Uma areia grossa? Isso, uma areia grossa. Quando a gente vai fazer o replantio, né, da cultura, a gente faz a desinfecção apenas com vinagre de maçã. Então a gente faz a desinfecção antes do plantio e o vinagre faz todo o trabalho dele, desinfecção da areia. A fertirrigação também é um diferencial, já que todos os nutrientes que a planta precisa foram dissolvidos na água. E aqui, as hortaliças são irrigadas dentro de períodos programados. Toda a água que é utilizada aqui no sistema, que pode até estar na bancada, ela é recolhida totalmente para a caixa d'água de volta e quando é feito o novo acionamento da bomba, ele é reutilizado, então não tem desperdício de água. O horticultor não esconde a satisfação em estar apostando neste sistema. O negócio tem dado tão certo que o Júnior não está conseguindo atender a clientela com apenas 5 canteiros em atividade. Agora, ele construiu mais 5 unidades. Isso tudo para ampliar a horta que fica no lote da casa dele. Aqui na horta tem alface crespo, crocante, tem o americano também. E a gente percebe aqui, ó, nas mãos do Júnior, que as plantas estão bonitas. Como dá para ver aqui nesse pé, né, que a gente fez a colheita agora, a gente fez a colheita com a raiz, para ela ter uma duração maior na mesa do nosso cliente, porque a pessoa para consumir um alface desse aqui demora alguns dias. Então com isso, com a raiz, ela dura bem mais e ela tem um desperdício de folha bem menor, pois essas folhas que estão aqui embaixo, ela fica em contato com a areia e não tem aquela questão de desperdício. Um estudo inédito da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil revela os desafios energéticos para a irrigação aqui no país. O documento analisa o cenário atual e também faz projeções até 2040. Para saber mais, eu converso agora com a assessora técnica da Comissão Nacional de Irrigação da CNA, a Jordana Girardello. Bom dia, Jordana. Seja muito bem-vinda ao Record News Rural. Bom dia a todos. A gente que agradece essa oportunidade de trazer um estudo tão importante para o setor. Exato, até porque a gente já falou muito sobre conectividade, mas essa questão energética para a irrigação realmente é um estudo muito importante e inédito, como eu mencionei há pouco, né? Como é que surgiu essa ideia? Falou, precisamos olhar com atenção para isso, para fazer esse documento, hein? O setor da irrigação, ele vem crescendo muito no Brasil e ele tende a crescer cada vez mais, justamente como uma forma do produtor de garantir as mudanças climáticas e adaptação diante da falta de chuva ou dos períodos mais escassos ou das chuvas que começam a ficar muito intensas em um período e faltar, de certa forma, mais cedo. Então, diante dessa grande necessidade de que a irrigação ela precisa crescer para garantir a segurança hídrica das lavouras e, consequentemente, a segurança alimentar da população, a irrigação ela se torna a tecnologia responsável por fazer isso. E diante da demanda que a gente tem dos produtores pela baixa qualidade de energia ou até mesmo a falta de redes de distribuição, a CNA entendeu que era necessário fazer um mapeamento a nível nacional
para saber a demanda reprimida que a gente tem no país hoje como um todo e também projetar o crescimento dessa irrigação já alinhada ao planejamento do setor energético, para que a gente não chegue a ter o déficit ou a estabilização e a estagnação das áreas irrigadas, justamente por não ter a rede elétrica com energia do lado. Ainda mais agora, né, que onde todos os momentos a gente fala da transição energética, não cabe mais ficar ligando equipamentos de irrigação, a motores a diesel, né. Então a gente precisa, também participar da transição energética no meio rural e nas propriedades, por isso a irrigação ela precisa da energia elétrica para auxiliar o produtor rural e também está contribuindo aí com a transição energética e as mudanças climáticas. Pois é, e olha, e antes da gente falar de alguns resultados, acho importante a gente destacar aqui como é que foi feito esse mapeamento, né? Porque a gente sabe da importância da CNA, de toda a conectividade que tem com o agro, com os produtores, não é verdade? Mas como é que foi feito esse trabalho em Jordana? Esse trabalho ele levou em consideração a base de áreas irrigadas hoje do Brasil, que é o levantamento do Atlas Irrigação, né, um estudo fantástico também feito pela ANA em 2022. Com essa base de dados que existe hoje, das áreas irrigadas, a Universidade Federal de Itajubá, responsável, né, pela execução do estudo, eles buscaram dentro do banco de dados do setor elétrico, onde tinham coordenadas geográficas de áreas irrigadas. E em cima disso foi feito o mapeamento atual, né, da demanda de áreas irrigadas atuais instaladas no Brasil. E a projeção para 2040, a base foi o estudo feito pela Exalc, justamente onde ele faz uma projeção de crescimento do país e principalmente nos polos que já têm a irrigação como uma atividade consolidada. Então, nessas regiões, onde você tem a perspectiva de crescimento da irrigação, apontadas pelo estudo da Exalc, foi feita a projeção de crescimento em demanda energética, né, para o Brasil como um todo. Pois é, inclusive o estudo já apontou uma demanda reprimida, é isso? Exatamente, o estudo ele já apresenta uma demanda reprimida hoje pela irrigação no país, e principalmente ele cria um indicador de qualidade, né, que é a energia não suprida hoje no meio rural. Então é um indicador extremamente importante para o setor rural, porque nós, no campo, a gente sente a baixa qualidade da energia que chega nas nossas propriedades. Só que os indicadores que são usados hoje, eles não condizem, eles não qualificam essa deficiência para o meio rural. Eles estão muito mais atrelados ao meio urbano, às indústrias, né, e ao comércio, do que à realidade do meio rural. Então, o índice, né, de energia não suprida no meio rural, ele mostra para nós também a grande deficiência que o produtor irrigante enfrenta, que na verdade é energia que falta, é água que falta e é perda de produtividade dentro da sua lavoura. E algumas regiões têm uma criticidade muito grande em relação à energia não suprida, principalmente na baixa tensão, onde são os irrigantes normalmente por microaspersão, microgotejamento. Esses eles têm sofrido mais com a falta da qualidade e principalmente ali, né, no extremo norte do Espírito Santo, no sudeste do Tocantins, no oeste da Bahia. Então são algumas regiões bem sensíveis à qualidade da energia no meio rural. Pois é um cenário desafiador então, né? Porque são vários fatores, Jordana, pesando nessa balança aí, né? Exatamente, são vários fatores que a gente observa e uma coisa que é importante a gente falar, a gente sempre soube que no meio rural, o atendimento, por exemplo, de uma queda de energia, ela demora muito mais para ser resolvido do que na cidade. Todo o atendimento ele é sempre mais demorado do que quando a gente está dentro do meio urbano. E isso foi quantificado e, na verdade, foi demonstrado por esse estudo também. Ou seja, além da gente ter toda a deficiência de atendimento,
de fato, a qualidade é muito precária e existem sim regiões hoje que não são atendidas pela rede elétrica e que estão aí necessitando do incremento, não de geração de energia, mas de distribuição de energia, que é o principal gargalo hoje do setor rural. E vale lembrar que a irrigação, né, e se você for pensar no mapeamento elétrico, o meio rural ele é um ambiente muito pulverizado, onde você tem vários pontos de necessidade de energia, às vezes muito dispersos no território. Então, isso traz uma dificuldade se não for planejada. Né? Exatamente por isso a gente fez esse estudo para que o setor elétrico ele possa incorporar essas demandas dentro dos seus planejamentos junto às concessionárias. Demandas a gente pode traduzir como investimento, né, Jordana? Eu acho que é muito importante esse estudo, que também pode funcionar como um raio-x e uma diretriz para saber o quanto a gente precisa investir para resolver o problema, ou pelo menos amenizar, né? Algo que é urgente. Exatamente. Quando o estudo ele traz uma projeção de investimento do setor elétrico também nessas redes, né? E o estudo ele aponta que para a gente ser suprido, ou seja, para a gente ter a qualidade necessária, a quantidade necessária de energia para o setor rural, com foco na irrigação, algumas concessionárias elas precisariam ter uma percentagem de crescimento anual de rede para os próximos 15 anos acima de 21%. Ou seja, é um crescimento muito grande que é necessário por parte das redes de distribuição de energia, das concessionárias de distribuição, e que a gente sabe que não são factíveis. Hoje, o que uma concessionária consegue crescer em rede de distribuição é na média de 5 a 7%. Então, a gente evidencia, né, o grande vácuo que ficou no meio rural e o tempo que esse investimento ele vem faltando para o meio rural. Então, algumas regiões muito sensíveis que demandariam um crescimento enorme, como Goiás, por exemplo, que são 23% de crescimento ao ano, né, que a gente sabe que não tem como uma concessionária, uma rede de distribuição crescer tudo isso. Então, esses valores enormes, eles evidenciam a falta de investimento que vem sofrendo o meio rural e isso reflete numa baixa eficiência e numa baixa qualidade na rede de distribuição e no atendimento desses produtores. Jordana, a gente vem acompanhando os impactos do clima, né, no campo. A gente fala muito sobre a questão do seguro rural e também da irrigação como uma forma do produtor rural passar por períodos complicados, né? Mas agora esse estudo ele vem aqui jogar para o centro da questão que não basta ter um acesso, por exemplo, ao crédito para você implantar o sistema na sua propriedade, né? Exatamente. A irrigação, ela é um sistema. Ela precisa de uma série de fatores para que ela realmente aconteça. Vale lembrar que a irrigação ela é uma tecnologia de ponta. Então, hoje, muitos agricultores que já estão especializados e profissionais no sequeiro, eles estão começando a implantar os sistemas irrigados. Né? As propriedades elas não fazem a conversão integral da área de uma única vez, porque é um investimento muito alto que o produtor precisa fazer para ter essa garantia de água no momento que a planta precisa. Então, além do produtor ele ter a condição de aplicar investimentos, ele precisa ter disponibilidade de água na região, na bacia que ele está, e ele também precisa ter a rede de infraestrutura, que é a energia elétrica e sistemas adequados para o escoamento da sua safra. Então, quando lançamos esse estudo e demos luz à demanda do setor, é justamente para que as políticas elas possam ser entrelaçadas e o planejamento energético contemple e veja a demanda real que a irrigação tem hoje e o que precisa ser investido para o seu crescimento.
Um ponto importante que o estudo trouxe foi o recorte dos polos de agricultura irrigada. Os polos, eles são uma iniciativa do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é reconhecer as regiões fortes em irrigação no país e junto tentar fomentar políticas públicas mais céleres, né, e a integração dos atores federal, estadual e municipal dentro daquela região. E todos os polos evidenciaram nas suas demandas o problema de energia. Então, com base, né, em tudo isso que foi coletando ao longo dos 16 polos criados desde 2019, a gente entendeu que precisava ser feito uma visão e que a demanda seja contemplada. Por que que eu falo muito do planejamento do setor elétrico? Se a demanda ela não está embutida dentro do que está se pensando de crescimento na rede de distribuição, na forma de geração, essa energia ela não vai chegar, esse investimento ele não vai chegar. Então, as concessionárias a nível de estado, elas precisam absorver essa demanda que está colocada hoje e essa demanda futura, para que a gente não tenha o travamento da irrigação no país. E a gente sabe que a irrigação hoje ela é extremamente necessária, como você muito bem colocou, frente às mudanças climáticas, ela se faz cada vez mais segurança ao produtor rural. Antes a gente falava em sistemas de irrigação para a segunda safra e até uma terceira safra. Hoje os sistemas de irrigação eles servem de garantia da primeira safra. Então isso é extremamente importante para o produtor rural e as políticas como um todo, principalmente as de infraestrutura, elas precisam estar andando junto para que esse crescimento das áreas irrigadas aconteça de forma sustentável no território brasileiro. Pois é, eu acho assim, é um problema grave, a gente tem aí a deficiência, obviamente, né, Jordana? Mas precisava realmente de dados, né? Para que realmente aconteça, a gente cobre, o setor cobre, né, essas políticas públicas também com as políticas energéticas, mas já norteadas, né? É uma base de dados realmente importante, inédita, mais uma vez, eu repito aqui, para a gente caminhar por dias melhores, porque por enquanto realmente a gente pode ter um apagão do sistema de irrigação justamente pela falta de energia. Perfeito. E aí, com os dados e com os números na mesa, agora a gente consegue traçar essa nova visão de planejamento. Um ponto importante, a CNA ela faz parte do conselho da EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, que subsidia, né, o Plano Nacional de Energia e o Ministério de Minas e Energia, e nós já solicitamos que o estudo seja pautado dentro da reunião do conselho, justamente para que quem faz esses estudos de planejamento do setor elétrico no país tenha esse subsídio e possa incorporar, né, essa metodologia e esse estudo de certa forma dentro desses planejamentos que estão sendo revistos. Então hoje a gente está fazendo uma revisão a nível nacional do planejamento energético de 2035 e a nossa expectativa é que essa demanda ela já entre dentro dessa revisão do planejamento e isso force, de certa forma, a revisão dos planos de desenvolvimento de distribuição das concessionárias, os PDDs. Vale lembrar que esses planos, eles não são discutidos com os setores usuários, eles não são passados por audiências públicas e eles não recebem contribuição da população. Então, um pleito que a CNA também faz é que esses planos de desenvolvimento, esses PDDs e os planos nacionais de desenvolvimento energético, eles sejam passados pelas contribuições dos setores, justamente para o setor colocar a sua demanda, mostrar o seu potencial e as políticas elas possam de fato andar juntas, né? E aí no mesmo sentido, para que a gente não tenha a irrigação crescendo e num futuro muito próximo ela sendo travada, parada e inviabilizada pela falta de energia. Pois é, olha, foi muito importante para a gente te ouvir e conhecer esse cenário todo, né? Que a gente realmente avance, né? Por melhorias no campo, para a nossa irrigação. Muito obrigada, viu, Jordana, pelas informações. Um bom dia para você, para todo mundo da CNA. Até a próxima.
A gente que agradece e é sempre um prazer poder discutir e trazer estudos e coisas que são tão importantes para nortear, né, o uso cada vez mais sustentável dos nossos recursos naturais e o desenvolvimento da nossa agricultura brasileira, que de fato ela é um grande diferencial no mundo. Obrigada mais uma vez, um bom dia. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.